Toda história encontra alguém. Talvez essa encontre você. Fique conosco até o fim. Talvez você esteja ouvindo essa história agora em silêncio. Talvez com o coração cansado, tentando entender em que momento tudo começou a mudar. Talvez você não saiba explicar exatamente o que sente, mas sabe que algo não está mais como antes. Porque quando o amor começa a doer, a gente sente, mesmo sem conseguir colocar em palavras. Essa é a história de um casal que se amou de verdade. Não foi um amor superficial, não foi passageiro, foi amor construído com tempo, planos, sonhos e promessas. Eles riram juntos, choraram juntos, acreditaram que seriam diferentes de todos os outros, mas aos poucos foram se perdendo dentro da própria casa. Eles ainda dormiam na mesma cama, ainda dividiam a mesma rotina, ainda falavam sobre contas, filhos, trabalho, compromissos, mas já não dividiam mais o coração. O que antes era conversa virou aviso. O que antes era interesse virou obrigação. O que antes era cuidado virou cobrança. E as conversas foram ficando cada vez mais curtas, as respostas frias, e o que antes era diálogo virou apenas convivência. Ela sentia a falta de ser ouvida. Não era sobre grandes gestos, não era sobre presentes, era sobre atenção. Ela queria ser percebida, queria sentir que sua dor importava, queria falar sem ser interrompida, queria ser acolhida, não corrigida. Ele, por outro lado, sentia que nada do que fazia era suficiente. Trabalhava, se esforçava, tentava do jeito dele, mas tudo parecia errado, tudo parecia pouco. E aos poucos ele foi se fechando, porque quando alguém sente que nunca é suficiente, para de tentar. E sem perceber, eles começaram a se defender um do outro, quando na verdade deveriam se proteger. Começaram a guardar palavras, a engolir sentimentos, a fingir que estava tudo bem, só para evitar mais desgaste. Não havia mais grandes brigas, mas também não havia mais carinho, e o silêncio começou a doer mais do que qualquer discussão. Porque o silêncio não machuca de uma vez, ele machuca aos poucos, todos os dias. À noite, cada um deitava com seus próprios pensamentos. Ela chorava em silêncio, com medo de parecer fraca, com medo de falar e ouvir algo que não estava pronta para escutar. Ele fingia que estava tudo bem. Ligava a televisão, mexia no celular, fechava os olhos, tentando fugir do que sentia. E assim, dois corações foram se afastando. Não por falta de amor, mas por falta de conversa. Porque o amor não morre de uma vez, ele adoece devagar. E o mais triste é que muitas vezes as pessoas só percebem isso quando o afastamento já virou rotina. Talvez essa história se pareça com a sua. Talvez vocês ainda estejam juntos, mas emocionalmente distantes. Talvez você esteja cansado de tentar ou cansada de esperar. Talvez você também esteja tentando ser forte demais, quando na verdade só queria ser entendido. Só queria que alguém dissesse: eu te vejo, eu me importo, vamos tentar juntos. Mas existe algo muito importante que precisa ser dito agora. Nem todo amor acaba. Às vezes,
Ele apenas adoece, e tudo que adoece pode ser cuidado, pode ser tratado, pode ser restaurado. O diálogo não é sobre quem tem razão, é sobre quem decide permanecer. Não é sobre vencer discussões e não é sobre perder a pessoa. Conversar não é acusar, não é apontar erros, mas é abrir o coração sem medo e dizer: eu estou machucado, eu estou cansada, eu preciso de você. Se você ainda se importa, se ainda dói, se ainda incomoda, então ainda existe algo vivo aí dentro, porque a indiferença é o fim, mas a dor ainda é sinal de sentimento. Talvez hoje não seja o dia da solução, mas pode ser o dia da decisão. A decisão de tentar de novo, de falar com sinceridade, de ouvir com mais amor, de lembrar por que vocês começaram, que essa história te faça refletir, que ela te lembre que o silêncio não precisa ser o fim. Às vezes, tudo que um amor precisa é de coragem para recomeçar uma conversa. Boa noite. Cuide do seu coração e, se ainda for possível, cuide do amor também.